Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, galera macabra! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao Macabrocast versão hot. Por favor, eu sei que esse aqui é um programa para adultos, mas tirem seus fedeiros da sala, tirem os vovós e vovôs, papai e mamãe, porque esse aqui não é um programa para você ver com família, não! Porque hoje nós vamos falar sobre um tema diferente, um tema esquisito, um tema macabro, um tema pra gente acima de 30 anos, mas você de 20 anos, quando vê, você vai entender o que a gente passava na nossa adolescência. Na nossa época, não tinha essa história de internet, não tinha XX, não tinha nada disso. A gente ouvia do amiguinho, da mãe, do pai, do colega mais descolado. Então vocês vão entender sobre crendices bizarras sexuais. É mais ou menos isso, entendeu? E quem está aqui hoje para apresentar esse programa com a gente, ela que é a apresentadora do Instagram Louca dos Filmes. Ela que tem uma lojinha de brinquedos para adultos. Que delícia! Karen, Louca dos Filmes, dá um oi pra galera, Karen! E aí, equipe do Macabrocast! Como é que vocês estão? Mais uma gravação, mais um episódio, e esse é pra gente dar risada. Se o outro foi bacana, esse vai ser mais engraçado ainda. Então, já tira as crianças da sala, fica só os idosos aqui, que nem a gente. Bora curtir, que vocês vão falar assim: caraca, eu ouvi muito isso. Caraca, isso é muito legal. Caraca, tinha isso mesmo. Então, fica aqui com a gente, vocês vão dar muita risada. Isso aí, gente. Vocês já vão se preparando. Quem tá aqui com a gente? Tem ele. Ele que é a nossa lenda urbana versão humana. Ele que a família toda veio de Manaus. Ele que tem tudo a ver com esse tema caliente, esse tema sexual. Ele, o filho de Boto Anderson, dá um oi pra galera, irmão. Fala, galera macabra, mais um programa especial. Hoje eu vim pra me divertir. Eu só quero rir com essas crendices maravilhosas da nossa infância. Isso aí, galera. E olha só, desde já, eu queria pedir para vocês, por favor, não esquece, dá seu like, seu joinha, se vocês gostarem. Esse aí é uma parada diferente que nós estamos fazendo para você, um tema diferente, um tema das crendices bizarras da nossa época. Espero que vocês gostem. Não esquece de dar o joinha, compartilha com um coleguinha, entendeu? Galera, se vocês não sabem, na nossa época, era bem difícil ser adolescente, porque tinha umas lendas que nos deixavam apavorados. Porque você não poderia conhecer o próprio corpo com a gente com 16, 17 anos, porque a gente morria de medo. Se vocês nunca ouviram falar, na nossa época era normal se dizer que se você descabelar o palhaço, você pode gerar pelo na mão amarela, língua esverdeada, espinha na cara, cegueira e o principal de tudo, além de viciar, isso matava. Então era um desespero do caramba, porque se você tomasse um banho um pouco demorado, se você sentir uma fraqueza, o nego já falava: meu filho, você deve tomar demais tomando banho, isso dá algum problema. E cara, você não tem noção do pavor, a gente tinha medo disso. Eu tinha tanto medo disso que uma vez, cara, eu fui tomar banho, eu peguei um peixe-barro pra ver se a mão tava cabeluda, cara. Porque, porra, o negócio era bravo pra caramba. E assim, era uma experiência muito bizarra, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso, nossos pais não falavam quase sobre isso, só falavam pra botar medo, né? Ó, não faz isso não, isso aí dá problema, ó, isso aí faz o sangue ficar ralo. Vocês não têm noção. E assim, desde já, eu queria saber, Anderson, que tem mais ou menos a minha idade, Anderson, como é que foi viver numa época com essas crendices bizarras? Cara, o pior que, por mais absurdo, eu tô rindo já em off aqui, porque por mais absurdo que pareça, eram coisas que se falavam lá nos anos 80 para 90, que a gente não tinha internet. Para você ter acesso à informação, você tinha que ir numa biblioteca, ler um livro, as coisas eram bem mais complexas. E como o Peterson falou, os pais, por mais que eles fossem de uma geração mais aberta, né, mais hippie, vamos assim dizer, né,
anos 60, né, pra cá, mas eles não eram tão abertos ainda com relação a esses assuntos sexuais, né? Então não tinham conversas. Hoje não, hoje tudo é fácil, né? Hoje você vai lá no Xvideo e você descobre tudo, né? Hoje as coisas são muito mais fáceis. Isso no celular, né? Com um celular na mão e a outra tocando na tela, né? Lá, né? Digitando. Então era bem mais complicado, cara. E, cara, tem N histórias com relação a isso aí. Mas, cara, eu não sei como é que é da geração da Karen, porque a Karen é um pouco bem mais nova que a gente, né? Ela é da geração dos anos 90. Eu queria saber da Karen como é que era, como é que você ouvia aí essas histórias aí na sua adolescência? Eu sou da geração 90, graças a Deus. E aí, na minha generation, eu tinha amigos meninos, né? Porque a gente menina, a gente não conversa essas coisas. A gente não fazia essas coisas. Nossa Senhora do Desespero, se a gente pensasse num negócio desse, a gente tava, pelo menos eu que fui criada na igreja católica, a gente tinha que ir lá se confessar com o padre. Tinha os negócios dele, senão a gente ia pro inferno. Então a gente não podia falar disso, não podia nem pensar em querer se explorar, que já dava ruim pro nosso lado. Como a gente tinha amigos meninos, e boa parte dos nossos amigos meninos era da linha meio o que a gente chamaria de babaca, eles falavam essas paradas do caraca aí, fulano vai ficar com a mão peluda, olha o tempo que ele tá lá dentro, eu tô falando que eu tomou um banho rapidinho, caraca, tu tá cheio de espinha na cara, o que tu tá fazendo? Então essas brincadeiras, essas zoeiras, tipo, a gente sempre ficava tipo, mas por que você tá falando isso? Aí sempre tinha um menino que era o legal e explicava pra gente de bom grado esses mitos, essas piadocas de vocês meninos. Mas é porque, Karen, na verdade, isso não era piada. Na nossa época, isso era uma verdade absoluta. Não é porque nego zoava, não. A gente acreditava nisso. Sério, exato. Você fica rindo? Nosso pai sentava e falava, meu filho, você não pode fazer cinco alemão contra um judeu vomitar o que não comeu muito, não. Porque senão tu vai ter anemia. Entendeu? É uma tortura nazista, cara. Eu nunca tinha... Porque tem vários nomes sobre essas coisas. Esses aí você não conhecia, não, cara? Não. Edição, corta a piada nazista, foi um pouco pesada. Mas era assim que o pessoal falava também. Pelo menos eu ouvia muito. Os caras falavam essa porra. Meu Deus! Essa eu não conhecia. Mas eram 1990 e poucos, 80 e poucos, tava ok falar. Eu sou de 2021, manda isso na internet. Os alemães contra os judeus. Gente, isso vai pegar tão mal. Eles falavam, gente, politicamente correto, vocês não sabem, mas eles falavam, isso é coisa dos anos 80, vamos situar que isso era uma coisa dos anos 80, a galera tava saindo da ditadura, repressão, então a pessoa falava as merdas que queria naquela época. Não, com certeza, por isso que eu tô falando, era 1980 e tantos, 90 e tantos. Pessoal, Hoje, tu mandar uma dessa, menino, que desespero. Eu super chills, de boa, mas... Dá cancelamento. Era uma parada muito bizarra. E, tipo assim, você tinha que ouvir, isso dá anemia. Porra, fulano tá muito magrinho, o moleque toma banho 2 horas, como é que tá? Por isso que não engorda. E era uma verdade absoluta pra gente, sabe? Era uma verdade. Eu tinha medo. Eu tinha medo dessa porcaria, porque causava cegueira, podia matar. Isso aí, por incrível que pareça, o pessoal pode pensar que não posso estar viajando, me lembra muito como era ensinada a população antigamente, que era com essas histórias. Como sempre vem aquela parada do folclore, dos doramas japoneses. Você não pode fazer isso não, se isso vai te acontecer isso. Você não pode ficar no banheiro não, senão tua língua vai ficar esverdeada. Você tá com anemia, isso aí é bom demais, entendeu? Isso tudo era um jeito de nos conter. Porque como a gente não tinha acesso à informação, a gente acreditava, isso era a verdade absoluta, cara. Era uma coisa que... você falou assim, na tua época, nos anos 90, às vezes o colega, ele zoava. Na nossa época não era real mesmo. Então, era um tal de um olhar a mão pro outro para ver se a mão tava amarela.
Pô, meu irmão, daqui a pouco tu vai ter um treco. Não precisa ir muito longe, não. As pessoas acreditavam em loura do banheiro, por que não ia acreditar que nascia pelo na mão? Por causa de excesso de trabalho. Cara, é uma parada que, pô... Não... Você vê, e a gente é mais ou menos nessa época. E aí, cara, se pro homem era uma parada bizarra, imagina para as mulheres. Para as mulheres, então, é aí que vem a bizarrice da bizarrice. As mulheres têm coisa que acontece até hoje. Até hoje. E olha que nós estamos no 2021. Eu dei uma olhada, cara, que em alguns locais da África do Sul, quando a mulher está menstruada, ela é considerada suja, né? Ela é considerada suja. Ela não pode tocar imagens sacras e não pode entrar na igreja. Isso acontece agora. Ela não pode tocar imagens sacras e nem na igreja. Na Índia, que é um dos países, infelizmente, tem que falar a verdade, é um dos países mais machistas do mundo, é um país que infelizmente, é muito ruim para ser mulher lá. Quando a mulher está menstruada, ela não pode, ela é considerada impura, ela não pode entrar numa cozinha, ela não pode fazer alimentos, não pode dormir nem na própria cama. E isso vem com essas crendices, essas coisas de antigamente sexuais, essa parada toda, porque os tabus para as mulheres era muito pior do que para a gente. Era muito pior mesmo. Pô, pra você ter noção, tem um filme aí que o pessoal fala, que depois eu dei uma estudada, que antigamente eu achei que era só filme, mas não. Não sei se vocês já viram falar, a vagina dentada é uma história de uma menina que tinha uns dentes que, se alguém for botar alguma coisa lá, ela arranca. E, cara, isso aí é uma história antiga que o povo contava que pra a mulher não se tocar. Era uma lenda urbana que foi transformada num filme, que é um filme com uma pegada de terror, esse filme que o Peterson está citando, mas ele tem toda uma história de educação sexual, de como é que as pessoas viam naquela época, como é que essas lendas urbanas ganhavam força ao ponto das pessoas acreditarem e não se conhecerem devido a tudo o que era falado. Era normal isso. Se você vê há pouco tempo, você viu o Borat, que a menina tinha um livro, o segundo filme do Borat, que a filha dele tinha um livro, que ela não podia se tocar, senão acontecia umas paradas, tudo para a mulher não poder, sabe, se conhecer o próprio corpo. Isso acontece até hoje em dia. Você comentou sobre as mulheres, enquanto estarem menstruadas, não poder dormir na própria casa, na própria cama. Isso é na Índia. Então, e na Índia, só que, de um índio pro outro, os indígenas, quando as mulheres ficam nesse período da vida, toda vez que elas menstruam, elas são mandadas para uma oca. Eu não sei qual é a tribo que faz isso. Elas são mandadas todas para uma oca, e todas elas, com o ciclo junto ou não, tipo, o que eu quero dizer é assim, elas estão no mesmo ciclo, vai todas para uma oca, ficam lá sangrando até parar de sangrar. Depois voltam. Entendeu? Não podem ficar na aldeia com os homens, na tribo. Elas são isoladas, elas ficam banidas por um tempo, enquanto o ciclo não termina. Quando o ciclo volta, elas voltam para a oca lá do sangue. É um bagulho muito sinistro, muito bizarro, mas eu não lembro qual é a tribo que faz isso. E outra informação também, que dizem que quando muitas mulheres convivem muito tempo, até em trabalho, lugares que as mulheres trabalham junto, os ciclos acontecem no mesmo período. Não sei por que motivo, mas elas meio que acontece uma ligação entre essas mulheres, que aquilo acontece junto, de todas elas, no mesmo período. Por isso que acontece isso que você está falando, que como elas moram ali... mas não é bem um mito, porque isso real acontece. Não, isso acontece, não é um mito, mas ele acontece. E continuando nesse assunto, agora voltando para a Índia, tem um documentário que ele estava até disponível na Netflix, eu não sei se ele ainda está, chamado Absorvendo o Tabu. Eu não sei se vocês já viram. É um documentário que ganhou até um Oscar, ganhou o Oscar de melhor documentário de curta-metragem, que conta que lá na Índia não existe absorvente. Eles estão num nível de pobreza tão grande, que as mulheres não têm dinheiro para comprar absorvente, então elas têm que usar pano, aquelas coisas todas. E aí
uma ONG cria um projeto para elas trabalharem numa fábrica que fazem absorvente e eles doam esse absorvente. Porque lá na Índia tem a questão de isolamento, a mulher quando está naquele período ela acaba se sujando, né, gente? É um assunto nojento, aparentemente nojento, mas você vê, isso é na época atual. Esse documentário, ele foi, acho que foi de 2018 ou 2019 que ele ganhou. É uma coisa de hoje. E você vê ali que essa ONG, ela trabalha em prol daquelas mulheres ali, porque quando elas estão naquele período, elas não podem sair, porque elas não têm como se cuidar ali, devido à pobreza e às condições todas. E, cara, e elas são... rola o preconceito, elas são maltratadas, tem toda uma consequência que para uma mulher aqui do Ocidente pensa assim, mas isso aí eu ligo para a farmácia, ela não tem isso, gente. A parada tem um escopo muito maior, assim, e é nos dias de hoje. Esse documentário é muito interessante. Ele é um documentário pequeno, de 30, 40 minutos, e mostra toda essa mudança de uma vila a partir do momento que começa a se fabricar. É muito interessante, cara, muito interessante mesmo. E por que também tem muito desse medo da menstruação? Na Idade Média, falava-se que o sangue da menstruação ele era tóxico. Então, o homem não podia ter relação com a mulher porque o sangue ele poderia, como é que se podemos dizer assim, queimar a pele do membro masculino. Então, não podia se fazer. E outra coisa, eles acreditavam que o sangue menstrual era a principal coisa para fazer veneno, que deixava as pessoas loucas e que matava a criança. E aqui no Brasil, até 1900, se eu não me engano, e pouquinho, acreditava-se nisso. Que o sangue menstrual ele servia para fazer veneno e para matar a criança e deixar os outros loucos. Então, por isso também que tem esse medo, essa coisa de relação, esses mitos em relação à menstruação, sabe? E você vê, hoje em dia ainda, no século XXI, muita bizarrice, muita coisa. E assim, uma informação que eu queria trazer, que eu já tinha falado antes, que muita gente fala assim, tá de chique ofensivo. Você não pode falar isso para uma mulher, mas muita gente não sabe o porquê. E eu vou aqui trazer para vocês o porquê. O chico, em Portugal, é sinônimo de porco. Então, quando diz que a mulher está de chico, significa que ela é uma porca, que ela está suja. Por isso que o nome chiqueiro é a casa dos porcos. Então, quando uma pessoa que fala a mulher está de chico, não é ofensivo porque é vulgar, é ofensivo porque você está chamando a mulher, comparando a mulher com um animal sujo. Entendeu? E isso aí é uma coisa que eu acho super interessante trazer para vocês. E tem mais umas lendas bizarras que a Karen vai trazer na época dela, que a avó dela falava para ela. Vocês pensam que não? Tem sim. Karen, fala pra gente aí. Como é que era? O que tua avó falava para você? Então, mantendo ainda no assunto de absorvente, nós meninas, depois de menstruar até a primeira vez e tal, a gente põe um absorvente íntimo, que é interno, e vai pra praia feliz. Só que quando você não tem a sua primeira relação, você não pode, você até pode usar um minizinho, pequenininho, tá tudo certo. Só que a minha avó dizia, não bota esse negócio que você vai perder a virgindade com isso. Gente, não dá, não tem possibilidade de perder a virgindade com um absorvente íntimo. Principalmente o mini, que é bem pequenininho, bem fininho. Dá pra ir pra praia numa boa. Mas a minha avó dizia, não bota esse negócio, vai perder a virgindade com isso, garoto. E aí a gente ficava em pânico, né? Não ia pra praia, pra piscina, ficava triste e tal. E outra coisa que a minha vozinha louca dizia era que se a gente passasse de bicicleta muito rápido no quebra-mola, a gente também perdia a virgindade. Ela dizia isso, vai andar de bicicleta mais devagar. Caiu no chão. Ela dizia, vai andar de bicicleta, anda devagar, passa no quebra-mola devagar, porque senão estoura tudo lá dentro e você perde a virgindade. Nossa senhora, posso contar uma de antigamente? Lá na Idade Média, lá na época medieval lá, eles achavam que o ciclo feminino ali, né, ele era venenoso, era algo venenoso, né?
e que poderia estragar até o vinho e as colheitas. Olha que absurdo. E até deixar os animais loucos. Dava um trelelê do caramba. Então, menstruar, para eles, né, lá na época medieval, era algo imundo e poluído. E alguns médicos daquela época, né, pontuando, lá não tinha nem TV, imagina internet, médicos acreditavam que até era uma doença mensal. Eles falavam que era uma doença mensal, né, que precisava ser tratada. Sexo, nem pensar, cara, nesse período, que o sangue podia fazer mal ao homem, né? A espada lá do cavaleiro medieval. Essa coisa de dizer que a mulher tá impura enquanto tá menstruada é uma coisa tão antiga. Sim. Que o pessoal da agricultura, do passado, que tinha menos acesso ainda à informação do que o pessoal da cidade grande, diziam que a mulher que estivesse no período não podia tocar nas produções, que ia estragar tudo. Então elas não podiam ajudar a fazer colheita. Por isso que muitos dizem assim, o trabalho, a mão de obra da agricultura é machista, é masculina, porque o homem não entra em período fértil, não entra em período de menstruação, porque a mulher, quando estava nesse período, não servia para o trabalho. Tem algumas cidades do interior de Portugal, até hoje, que a mulher, quando está menstruada, ela não pode tocar para fazer pão, que diz que amarga a massa. Isso é até hoje em dia, não pode. E uma outra bizarrice que eu lembro da minha época, que era o seguinte, parceiro: xixi não deixa dar infecção em ferida. Então, meu parceiro, você tá jogando a bola, dá-lhe a bicuda no chão, abre o dedo, tu pede para um colega mijar no seu pé, porque ali não vai pegar infecção nenhuma e tu pode continuar jogando. Eu sou testemunha disso. Eu vi esta cena. Isso que o Peterson falou era uma verdade naquela época, e eu vi em campos de futebol de praça na minha infância um colega botar o bingolinho para fora e mijar no pé do outro lá. Deve ser por isso que a saúde dessa galera é muito boa, porque você, né, botar o negócio lá num negócio aberto não tem condições. Posso fazer fazer uma curiosidade aqui também, já que a gente está falando várias curiosidades? A nossa querida Disney, cara, ela foi extremamente audaciosa, cara, que apesar daquela fama, né, que a Disney tem de ser toda certinha, de, né, ter os preceitos lá da Disney, não pode falar disso, né, não pode falar daquilo, que o nosso público é infantil, mas a Disney, ela criou um curta-metragem sobre menstruação, isso em 1946, em parceria com a empresa Kimberly Clark, que faz esses produtos, né, voltado para as mulheres. E esse curta, ele fazia parte de uma série de animações que eram exibidas em escolas americanas para ensinar o que era uma educação sexual, tanto para meninos, mas esse, no caso, era voltado para meninas. The Story of Menstruation, o nome dele em inglês. E nesse curta, ele tinha uma menina, né, ali adolescente, ali pré-adolescente, que ela explicava que as meninas podiam se cuidar, que naquele período elas tinham que tomar mais banhos, porque tinha aquele mito que até o Peterson falou, que as mulheres não podiam tomar banho. Então ela ensinava coisas, era uma educação sexual. Isso em 1946, gente. Vocês que falam aí da Disney, a Disney já estava pensando lá na frente. Você vê como é que essa empresa, ela estava sempre à frente de tudo. É sinistro mesmo. E voltando a bizarrices, na minha época também se dizia que, meu irmão, se você está com chulé, mija no seu pé que vai matar o fungo do chulé. Então, era lei você tomar seu banho, botar o bilal para fora e mijar no próprio pé. Se o pé feder xixi, não vai feder chulé. Mas não dá para ter dois cheiros, né? Não dá para ter dois cheiros ao mesmo tempo. Isso aí. Olha, do xixi eu não sei, mas eu sei da história do cuspe. Se ralou, tá se machucando na rua, ferida, o que for, dá lambida e vambora. Agora, do xixi...
Xixi é novidade. Ai, gente, Pô, que na horror. nossa época era, pô, xixi no pé, papá não dá chulé, frieira, xixi curada, frieira, ferida, chulé. Pra você ver, cara. E assim, voltando às coisas, vamos lá. E uma coisa que eu tinha muito medo na infância, que era, infância não, adolescência, né? O excesso de masturbação gerar óbito. Há um tempo atrás eu descobri que isso foi uma história real. Porque em Manaus teve um rapazinho que se masturbou durante quase 24 horas tentando alcançar o recorde do Guinness Book. Então ele chegou no total de 42 masturbações seguidas e veio a óbito. Ou seja, de tudo não é mentira. Por quê? Desculpa aí, gente, mas, cara, o cara morreu de tanto se masturbar. Ele teve então, nossos avós não uma estavam morte. errados. Ele teve uma morte gloriosa. Ele chegou ao clímax. Mas, assim, cientificamente, dá pra entender, né? Já que quando a gente está no ápice do prazer, libera adrenalina, o coração vai pulsando mais rápido. Esse menino, no vucu-vucu próprio, 24 horas por dia, 42 vezes, não há coração que aguente. Infartou, com certeza. Gente, Cara, que com loucura. certeza. Ele teve que tomar algum estimulante, alguma coisa. Não é possível. É impossível isso acontecer. Mas aconteceu. Ai, gente, isso foi muito besta. Imagina, cara. A gente, cara, Claro que que eu falei. não, eu não quero imaginar isso. Ai, que horror. Mas ele, coitado, ele lutou, né? Foi um guerreiro. Ele tava tentando quebrar um recorde, né? E aconteceu o que aconteceu. Ai, Mas fala sério, mãe. Não, eu acho que tem tanto recorde bacana no Guinness pra quebrar, mas foi logo esse. Ai, gente. Foi desperdício. o machismo faz isso, né? Foi uma tentativa de provação Ele das suas tentou e capacidades. morreu. Imagina o cara que é responsável pelo recorde. Ai, que idiota, cara. Sério. Não dá. É como algumas pessoas falam, né? As pessoas falam assim, um dia, quando eu morrer, eu queria morrer fazendo algo que eu gosto muito. Aconteceu, esse aí conseguiu. Gente, e assim, é bom a gente falar sobre isso para vocês verem também, conhecer coisas que nos assustavam, que nos davam medo na época, por ser bizarra. É uma parada mais bizarra que outra. E esse esquema hot, isso é só um esquenta, porque depois a gente vai trazer umas paradas de antigamente, eu tô para trazer para vocês conhecerem, umas coisas sinistras, porque causava morte, era maldição, essas coisas todas, isso tudo tem a ver com terror. Esse é o primeiro desse tema, então dependendo do feedback de vocês, dependendo se vocês gostaram, o que vocês vão dizer pra gente, a gente vai trazer mais e mais e mais. O MacabroCast uma cara nova, um pouco mais pop, sabe? Trazendo um terror com um quê de pop para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que assim, o nosso novo formato está muito legal. E não tem só isso que o Anderson que o Peterson falou. A gente tem como trazer também umas loucuras que a gente tinha de notícia da nossa época, umas coisas, umas crendices malucas, que era noticiado na nossa época, porque nós somos de uma geração, gente, que cresceu assistindo Linha Direta. Você decide. Tinham casos do aqui e agora. Era muito maravilhoso. E a gente pode, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem ver a gente comentando essas maluquices que a gente tinha no nosso tempo de kids. A gente está aqui tentando inovar o MacabroCast para vocês, para tornar mais divertido, mais engraçado, com informação de terror. E aí vocês deixam aqui embaixo se vocês querem que a gente comente mais sobre essas lendas urbanas antigas, notícia antiga, casos policiais antigos e famosos que a gente viveu na nossa época. Então vocês vão deixando as ideias aqui embaixo que a gente produz depois. Então, galera, esse é o especial que nós trazemos para você, MacabroCast Hot. Coisas bizarras, dúvidas, essas coisas estranhas que nós viemos trazer especialmente para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E assim, não posso esquecer nunca, de antes de me despedir, pedir.
Karen, se despede da galera. Gente, mais um vídeo gravado com sucesso para animar vocês, para entreter vocês. Muito obrigado mais uma vez por terem ficado com a gente até aqui. Deixa aqui embaixo o like, se inscreve, deixa comentário para dar ideia pra gente trazer conteúdo que vocês queiram assistir aqui. Então, deixa tudo aqui embaixo, que é de graça, gente. Não paga não tem Pix, tá? É 0800. Me segue lá no @Louca dos Filmes, é LOKAH dos filmes, Louca, tá? Bem legal. Tá com Baurucas novo, super tecnológico, high-tech, maravilhoso, muito legal. Então a gente continua dando dica todo sábado no Indica Filme Baurucas. E segue os meninos também. E segue a página do Macabrocast, que tá sempre legal, tá sempre conteúdo bom e está nova, está diversificada. Tem novidades lá e muito mais, tá, gente? Então segue todo mundo lá, os links estão todos aqui embaixo na descrição. Beijo, até o próximo programa e os meninos vão continuar falando aí. Isso aí, galera. E Anderson, se despede da galera, irmão. Galera, mais um programa descontraído, debochado, mas informativo. Isso era aquela época dos anos 80 e, como eu falei aqui, a época medieval era pior ainda. Mas é isso aí, o Macabrocast está vindo com a intenção de quebrar tabus. Vamos falar de assuntos, abordar coisas nesse tema Macabrocast Hot, que vai abranger esses assuntos bem diferentes, assim, com bastante curiosidade, entretenimento acima de tudo. Obrigado por mais um programa e não esquecer a informação de todas as nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo, tanto da Louca, do Peterson, meu, de todo mundo. Segue a gente lá no Instagram, @Macabrocast, tendo publicação agora, bastante publicações, temos trailers, temos matérias agora, tem reels, tem um monte de coisa. Segue a gente lá, um abraço aí. Galera, não pode esquecer, nosso parceiro, a Dark Books, tá com a pré-venda da antologia Blood Mary. Vocês dão uma procurada na Dark Books, a pré-venda da Blood Mary, tá em Catarse, entendeu? Apoia lá o Catarse, tá um material muito maneiro. São a antologia Lendas pelo Mundo. Então agora essa pré-venda é da Blood Mary, que é as lendas inglesas. Vocês vão lá, tá no Catarse, pré-venda, vocês participam, tem uma quantidade aí que vocês ganham um livro. Vá lá, vamos apoiar a literatura brasileira, galera. Não podemos esquecer também, estamos ainda em uma pandemia. Deus me livre e guarde essa praga que não acaba, mas se você for sair, máscara, álcool em gel, nunca pode esquecer disso, galera. A gente tem que ver pelos nossos, já que, infelizmente, o governo não está fazendo, a gente tem que fazer, tem que proteger a nossa família, entendeu? Não esqueça disso não, galera. Desde já agradeço a todos, muito obrigado mesmo. Não esquece de dar seu like. Muito obrigado, galera. Espero que vocês estejam gostando da cara do novo Macabrocast. Está sendo feito um especial muito maneiro para vocês. E até a próxima, galera. Fui!